Nós sempre deixamos bem claro, enquanto sociedade civil e organizada, que nós sempre somos parceiros, independentemente de qual seja o governo, mas que a gente precisava estar junto para construir a política. Só que em setembro foi recebida uma comissão da parada pelo prefeito, onde foi apresentado as propostas da parada e também o prefeito colocou que em setembro na parada seria lançado a Coordenadoria de Proteção à Violência Sexual. Já passou setembro, já comunicamos, já solicitamos audiência para que nos dê uma resposta, porque, meu companheiro, assim, só para você ter uma ideia, 2013, 19 LGBTs foram assassinados, sendo que 90% foram em Belém. 2014, nós estamos em janeiro, já são o 6º caso, sendo que 90% é em Belém. Ou seja, nós... Esses seis de 2014 é tudo em Belém? Não, 2 foram fora. Ou seja, se nós temos um governo que diz que a comunidade LGBT também faz parte da sua política, da construção de política para uma sociedade mais justa, o que está acontecendo? Isso a gente vai conversar também amanhã, na quinta-feira, na Secretaria de Justiça, que nós recebemos também, para você ter noção, para te ver a que nível, nós recebemos um grande golpe, um orçamento que era de 120 mil, Secretaria de Justiça para a comunidade, para trabalhar o Estado, que é pouco. Aí reduziram para 30 mil. Entendeu? Então são essas coisas que a gente tem que dialogar com o governo do Estado, e a gente está falando isso porque, como é um governo de base, é um governo do mesmo partido, pode estar tendo esse feedback. E queremos saber uma posição. O que nós vamos fazer? A gente é parceiro nessa história ou a gente é mais uma coisa de corpo? Alguém pode me ajudar a falar? Pode, nessa história. Por quê? Porque assim, a gente precisa de uma resposta e até hoje ninguém deu. E já está acabando, vai começar 2014, daqui a pouco vão fazer 2 anos de mandato de prefeitura e nada se deu resposta. Eu não sei se o Ivon quer complementar alguma coisa. Assim, para quem não me conhece, sou Ivon Cardoso, estou na coordenação do Grupo Homossexual do Pará. E uma das coisas que a gente também trabalhou junto com Arte pela Vida foi a parada LGBT do ano passado. Né? E no momento desse nos foi colocado, inclusive, a gente pautou a criação da coordenadoria LGBT e a criação do Conselho Municipal. Foi numa reunião com um coletivo bem amplo de representações naquele momento da parada, que nos foi colocado isso, inclusive que o projeto, tanto da coordenadoria quanto do Conselho, estaria pronto municipal. O município de Belém, a única política pública voltada para essa comunidade que tem é a política desenvolvida pela Coordenação Municipal de DST-AIDS. Tudo bem, atende uma demanda significativa dessa população, porém não amplia essas políticas para outras políticas públicas que a gente pensa. A gente tem a questão da segurança, a questão da educação no município de Belém, então a gente precisa trabalhar. Se existe uma proposta de criação de coordenadoria, de conselho, da gente saber pelo menos qual que é a política, qual que é o direcionamento voltado para essa comunidade. É uma comunidade que talvez não seja tão ampla, tão grande, mas é uma comunidade na qual tem instituições que são organizadas, tem grupos que são formados, tem ONGs LGBT em Marituba, em Coraci, em Mosqueiro, em Belém do Pará. Infelizmente, talvez até hoje essas organizações não sentem chegar a essa política de lá. Qual que é a proposta desse governo? Porque nós, enquanto movimento, nós temos uma proposta, da qual nós já discutimos, já sentamos, colocamos na mesa. Mas, como todo governo que parece que entra e sai, fica a mesma coisa. Nos foi prometido, inclusive, todas essas estruturas. De modo que quando a gente conseguiu dialogar até ontem com a coordenadora de livre orientação sexual, inclusive foi um lamento dela, ela dizia muito claramente para a gente que ela desistiu da coordenadoria porque o próprio prefeito não tinha cumprido com diversos, digamos assim, promessas que ele tinha feito. Nós fomos, eu acho que um grupo que chegou junto, assinamos um documento, o prefeito assinou junto com a gente um documento com relação a essas reivindicações nossas, antes mesmo das eleições, e mais uma vez nós fomos ignorados.
pautas. Então, não é, digamos assim, eu acredito que não seja nem bicho de sete cabeças, mas eu acredito que a integração nessas políticas junto a essa comunidade é essencial para cada um que está aqui. Porque travesti, lésbica, gay, bissexual, transexual, somos gente, somos pessoas. E aí parece-me que essa questão de, enquanto seres humanos, de adquirir direitos, nos falta. A gente vê todo dia um homossexual é assassinado, uma travesti é espancada, a gente corre atrás daquilo que é possível. Nós temos uma parceria com a polícia do governo do estado, do qual a gente tem o poder, do qual cada um de nós se esforça para estar participando, onde a gente, digamos assim, participa de modo muito voluntário, não existe nenhum incentivo com relação ao trabalho que a gente desenvolve lá. O Conselho da Diversidade Sexual existe no estado do Pará, mas parece que não existe nenhum interesse no sentido de estar ampliando, de estar dando subsídios para esse conselho estar colocando em prática aquilo que a gente tinha pensado. Nós temos um plano estadual, do qual parece que foi engavetado. Então, são uma série de coisas que talvez não caibam não só ao município de Belém, mas também ao estado. Como é que a gente está sendo, nós perdemos espaço de um tempo para cá. Alguém já disse para a gente que a culpa é nossa mesma, mas não é nossa. Nós estamos aqui justamente por isso. Se existe culpa de um lado ou do outro, precisa se acertar os ponteiros, precisa sentar, dialogar e ver aquilo que pode ser feito. O que não pode ser feito é essa comunidade está sendo ignorada, está sendo lesada nas suas condições quanto direitos mesmo que nós adquirimos. Né? Então a gente tem uma outra coisa também. Na Assembleia Legislativa a gente apresenta propostas com relação ao nome social, com relação até à aprovação do Conselho Estadual da Diversidade Sexual na própria LEPA, a segunda coordenadora ela encaminhou, mas não avança. Nós sabemos que esse governo é base do governo estadual e que a gente precisa urgentemente estar colocando essas coisas em pautas e estar avançando nessas políticas, porque a gente está num patamar no qual a gente consegue realizar uma parada com 1.200.000 pessoas, mas a gente não consegue dar, digamos assim, a estrutura necessária do avanço dos direitos dessa população diante do município, diante do estado, entendeu? Então a gente precisa disso. E a gente não está aqui, não é com pires, né, mãe? Porque eu acho que cada um de nós aqui tem uma história muito grande nessa luta por direitos humanos, por direito à diversidade sexual. Cada um de nós representa vários segmentos no qual a gente sempre luta e a gente sempre está presente em todos os debates possíveis e imagináveis. Hoje é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, os gays não se negam em unir forças junto com as travestis e transexuais para estar reivindicando seus direitos. Né? A gente está aqui justamente para isso, ver qual que é o posicionamento, no sentido de pelo menos saber se a gente ainda existe enquanto ser humano, enquanto indivíduo que defende a diversidade sexual, que defende a orientação sexual de cada um de nós. Alguém mais quer se manifestar além do Ivon e da Marta? Só lembrando que no período da campanha, o presidente assinou uma carta se comprometendo com a comunidade. Entendeu? Inclusive, esse aspecto, uma barra. Nós estamos aqui reivindicando apenas o que ele se comprometeu. Gente, quer falar? Não dá mais para a gente esperar. Essa situação já está insustentável em relação a esse tripé da cidadania, que não é só a coordenadoria. É a coordenadoria, é o conselho e para ter esses dois, a gente precisa ter esses dois inicialmente para poder construir junto o plano de combate à homofobia no município de Belém. Ter a coordenadoria é de fundamental importância para conter um espaço dentro da prefeitura que concentre toda a política voltada para a comunidade LGBT. E a política voltada para a comunidade LGBT, eu não falo só das vidas de segurança, das vidas que estão sendo ceifadas nas ruas de Belém, das travestis que estão sendo assassinadas nos pontos de prostituição, infelizmente, entendeu? Mas eu falo de uma política muito maior, uma política de acesso à cultura. A prefeitura tem todos os anos a quadra junina, a polícia da gay, que nunca teve um diálogo com a sociedade civil, a construção desse evento, um evento tão importante culturalmente. Vem aí o carnaval. O carnaval de Belém é feito 70% por profissionais LGBTs, por gays, por lésbicas, que vão para as quadras das escolas de samba, muitas vezes gratuitamente, por paixão a essa cultura do carnaval.
do acesso à escola. O município de Belém ainda não reconhece o nome social nas escolas. Então, tem muitas coisas ainda que a gente precisa construir. E já se passou um ano, né, desse mandato. A gente não quer que aconteça só no final. A gente precisa começar a construir desde agora. A sociedade civil está aqui para dizer para a prefeitura que nós queremos ser parceiros do governo na construção dessa política, entendeu? E para isso é de fundamental importância que a gente consiga construir. O conceito da diversidade foi proposto a nível legislativo. A base do governo rejeitou. E a justificativa que nós tivemos foi que o governo iria decretar a criação do Conselho da Diversidade. Bom, se no legislativo a criação de um conselho que era de suma importância para a comunidade LGBT, e levando em consideração, inclusive, que existem outros conselhos, né, instituídos através de lei, do legislativo, a gente queria que o nosso também ficasse, mas não passou. E aí, já que não passou, e já se passou 9 meses que o conselho foi no legislativo, não foi criado, a gente precisa ter uma resposta do executivo. Vai acontecer? Quando vai acontecer? Vamos criar um prazo, não, um termo de ajuste de conduta, dizendo quando e como vai ser, entendeu? Porque eu tenho certeza absoluta que nós, como sociedade civil, vamos nos organizar para contribuir. E vocês vão se organizar para poder executar o que a gente vai construir juntos. Entendeu? Então, eu acho que assim, esse momento, inclusive, que eu considero até histórico, da gente estar aqui dialogando com a prefeitura, entendeu? Dizer e falando para vocês que está chegando ao ouvido do prefeito, de que não dá mais para a gente esperar, a gente precisa, porque são vidas que estão sendo perdidas da comunidade aqui em Belém, entendeu? E fora outros tipos de violência, porque tem a violência psicológica e tem a violência física, e a violência física às vezes chega ao assassinato, entendeu? Então, assim, era isso que eu queria falar, e a gente espera que o prefeito, o mais rápido possível, possa sentar com a sua base para ver de que forma vai, e que nos chame para construir, porque assim como a gente fez com a própria coordenadoria a nível estadual, na construção dessa política, e até hoje a gente está ali, a gente quer fazer com a prefeitura. Mais alguém? Eu só queria acrescentar uma informação, que na verdade depois que a gente foi derrotado na Câmara Municipal, nós fomos para as emendas parlamentares dentro da Câmara Municipal. E uma das emendas que foi aprovada foi justamente essa. Teria recursos suficientes para a criação da coordenadoria, já aprovada dentro do PPA, dentro da própria Câmara Municipal, onde já orienta no sentido de ter atenção. Quer dizer, nós temos recursos garantidos, nós temos esse apontamento no sentido de que seja criada essa política, mas, assim, concretamente a gente não tem isso de fato já executado. Então seria assim, tem todo um processo já construído, já orientado, mas infelizmente não existe interesse do governo executivo, pelo menos a gente não sente isso, de estar encaminhando esse processo. Mais alguém? Bom, gente.